Seja bem-vindo ao especial do 39º aniversário da elevação da Praia da Vitória à cidade, desta vez com uma entrevista para falar um pouco sobre o 20 de junho de 1981. A Praia da Vitória sempre foi reconhecida pela sua localização geográfica, pelo seu passado histórico, pelas suas paisagens ou, por exemplo, pelos seus recursos naturais. Cerca de 400 anos depois da elevação, a vila foi então elevada à cidade, comemorando agora 39 anos de elevação à cidade no dia 20 de junho de 1981. Hoje vamos estar à conversa então com Francisco Oliveira, na altura a exercer a atividade parlamentar na Assembleia da República, com o Sr. Borges de Carvalho e também com Alvarino Pinheiro, na altura ambos deputados na Assembleia Legislativa Regional, que certamente melhor do que ninguém podem nos contar como é que foi todo o processo e o decreto para tornar a Praia da Vitória em cidade e que certamente marcou a história dos praienses para sempre. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Dentro das circunstâncias possíveis, cumprimento todos e agradeço por estarem aqui comigo. Começando, se calhar, por si, Sr. Francisco, na altura a proposta foi da autoria do PS. Sei que desde 1979, que junto com Jaime Gama, que já trabalhava para esta proposta, em 1980, em dezembro de 1980, foi então dada a entrada na Assembleia Legislativa Regional, mas só então a 20 de junho de 1981 é que o decreto foi publicado e certamente que marcou este dia para sempre aqui na Praia da Vitória. Como é que foi aqui todo este processo, que ao fim e ao cabo foi mais de um ano aqui deste processo, do que se recorda? Foi, de facto, mais de um ano. Em 1979, mais concretamente a 17 de fevereiro de 1979, nós decidimos apresentar uma proposta de lei para a elevação da Praia da Vitória e Ribeira Grande a cidades. Obviamente que eu interferindo pela Praia da Vitória, com o deputado então Jaime Gama e o presidente do partido, na altura deputado, Mário Soares, subscrevemos essa primeira proposta. Depois, conclui-se que faltavam alguns predicados, como, por exemplo, população, etc., que era obrigatório, por lei, existir para que uma vila pudesse ser elevada à cidade, para além do desenvolvimento económico, cultural, etc., histórico de qualquer vila que fosse promovida à cidade. Nessa altura acontece que houve um surto de vilas que passaram a cidade por todo o continente. E aproveitando essa maré, eu pessoalmente marquei uma reunião com os meus colegas aqui da Ilha Terceira, do Partido Socialista. No fim de semana que cá vim, contatei as entidades mais representativas das instituições públicas do Conselho e praticamente, na generalidade, toda a gente apoiava a ideia de que se promovesse a Vila da Praia, a cidade. No regresso ao continente, preparámos essa proposta, como disse, foi assinado por nós três. Foi o Dr. Jaime Gama que, na altura, convenceu o Dr. Mário Soares a assinar a proposta, obviamente, para que adquirisse mais algum peso interno essa proposta. Exatamente por não obedecer a todos os critérios que eram necessários para ser elevada à cidade, houve ali um atraso nessa mesma proposta, que voltou a ser colocada já então em março de 80, portanto, mais concretamente no dia 6 de março de 1980. Essa sim já só assinada por mim e pelo Dr. Jaime Gama, porque nessa altura o Mário Soares, não sei bem se não seria ministro, mas por qualquer motivo não assinou essa proposta. Em 29 de maio dá-se a discussão e aprovação do Estatuto dos Açores, autonómico dos Açores,
E a seguir a esse evento, a Assembleia Regional, usando os poderes que o Estatuto lhe conferiam, avocou a si a responsabilidade da elevação de freguesias a vilas e vilas a cidades. Foi dessa forma que a referida proposta passou então para a Assembleia Legislativa Regional, que então sabem eles como concluíram o processo. Porquê é que esta vontade de tornar então Vila da Praia da Vitória numa cidade? Bom, a vontade, para já a Praia da Vitória tinha uma história como poucas, que era um grande valor que tinha consigo. Depois, este eixo deste sempre falado de porto a aeroporto já pressupunha um bom desenvolvimento futuro para o desenvolvimento desta localidade. A população também estava ligeiramente a aumentar desde, enfim, de algum tempo a essa parte, só descendo na altura do sismo, notou-se depois uma baixa de população aqui no concelho da Praia. Mas tinha todos os predicados para que o ser elevado à cidade ajudasse, inclusivamente, a promover todos os atributos que a praia tinha. E mais dentro dessa ideia, enfim, avançámos com ela. Quando foi apreciada a proposta pela Comissão Parlamentar dos Assuntos Administrativos e Políticos, portanto, sofreu alterações, houve alterações? Alterações nos termos da lei que permitia a elevação. Da proposta, limitou-se a proposta, a Vila da Praia pelo menos na Assembleia da República, é elevada à cidade e era um ponto único. Portanto, as alterações que houve não foi na proposta, foi nos pressupostos que levavam à apresentação da mesma proposta. Apesar de em 1981 ter sido então elevada à cidade, até 1983 continuou sempre o desígnio de Vila da Praia da Vitória. Na altura, lembra-se porque que isto aconteceu? Não me lembro. Muito bem. Passando se calhar aqui ao Sr. Alvarino, como é que recorda aqui este dia, o 20 de junho, mas creio que a 5 de junho já houve uma sessão e foi aí que então foi aprovado por unanimidade. Como é que recorda? Muito bem, realmente a aprovação do diploma foi feita no dia 5 de junho de 1981. Foi uma sessão especial e que foi antecedida de um trabalho intenso que teve uma componente jurídica que eu não sei depois se aqui o colega Tomás Carvalho vai querer desenvolver, porque ele próprio teve um papel muito ativo nessa matéria, enfim, e teve também algum trabalho técnico-político. Eu diria que havia um consenso muito grande, como disse o deputado Francisco, eu acho que vamos chamar de deputados, porque ainda recentemente os nossos estimados amigos também, o Dr. Mota Amaral e Carlos César, ex-presidentes do Governo Regional, acho que tiveram esse entendimento de que deviam ser tratados como presidentes e que nós sabemos, a tradição até nos Estados Unidos e tudo, senador uma vez, senador toda a vida, e portanto até para facilitar aqui os contactos, se me permitem, chamaria aqui os ilustres colegas por deputados, até porque todos somados eu acho que já dá muito mais anos do que a Praia tem de vida como cidade, que somos realmente dos mais antigos que passaram para a política regional, mas dizia eu, havia um consenso sobre o facto de quer a Vila da Praia, quer a Vila da Ribeira Grande serem, na verdade, distintas das restantes vilas dos Açores, com todo o respeito. E isto porque, do ponto de vista económico, do ponto de vista cultural, pela sua dimensão demográfica, que tinham de facto havia um certo paralelismo e eram as principais vilas à época dos Açores. Portanto, quanto a isso, julgo que foi fácil esse entendimento. Depois era uma questão de critérios.
E julgo que ficou estabelecido, como disse aqui o Francisco, a nível regional reduziu-se um conjunto de exigências, de requisitos, e ficou inclusivamente decidido, julgo que foi os 7.000 habitantes como condição para a elevação de uma vila à cidade. Ora bem, isso até no que toca depois ao traçado da cidade, que tinha que aparecer no próprio diploma, que foi um requisito regional, o traçado da cidade, nós verificamos que houve aqui uma grande preocupação de incluir população. Isto porquê? Porque a praia por si só, Santa Cruz e o seu centro, não atingia os 7.000. E, portanto, houve um certo exercício para incluir os 7.000. Aliás, no preâmbulo do diploma, como podem ver, há inclusivamente um agafe, que julgo que passados agora esses 39 anos a gente pode chamar a atenção, é que, inclusivamente, e a própria Comissão falava nisso, é que fala-se na freguesia das Lajes, a atual vila, a altura freguesia das Lajes, como a população, que eram, salvo erro, 4.898 habitantes, também foi adicionada pela Comissão Parlamentar à população de Santa Cruz e à população de Cabo da Praia para prefazer 10.000 almas. Isto é, havia de facto dificuldade em fazer isso. E depois o traçado da cidade, de facto, passou ao lado da freguesia das Lajes e ainda lhe tocou. Portanto, o traçado da cidade é sobretudo Santa Cruz e Cabo da Praia, embora ali as fontinhas não se apanha ali um bocadinho no areeiro. Seja como for, isso foram tudo questões que foram tratadas ao nível da Assembleia com algum pormenor. Eu julgo que posso divulgar hoje alguns pormenores que se passaram dentro de portas, e que foi o seguinte: havia, no segundo creio, um maior ativismo na então Vila da Ribeira Grande, no sentido de passar a cidade. Portanto, notou-se aqui, sem prejuízo da iniciativa, que tem todo o seu mérito, obviamente, e é que desbloqueou isso, mas na Ribeira Grande havia pressão, havia, inclusive à época, o seu Presidente do Governo Regional assumiu compromissos com a Ribeira Grande, ainda antes da Assembleia Regional aprovar o diploma, o que deu uma certa discussão no próprio Parlamento. Portanto, a Ribeira Grande, ou melhor, o processo da Ribeira Grande, tomou a dianteira dentro dos trabalhos parlamentares. E havia um outro pormenor, era que na Comissão dos Assuntos Políticos e Administrativos, de facto, o peso da Ribeira Grande era enorme. Pelo seu coordenador, o deputado Castro Teixeira, Álvaro Damas, o que fazia parte, um dos líderes do PS fazia parte. Portanto, isso levou a que 3 dias antes do diploma ir a plenário, não é, surgisse no seio do grupo parlamentar do PSD a informação de que só o processo da Ribeira Grande é que estava em condições de ir a plenário. Eu não sei se o deputado Borges Carvalho, digamos, subscreve esse aspecto da minha memória. E então, porque o Francisco estava gozando os ares de Lisboa e a gente aqui é que estava sofrendo e lutando com a situação. E então o que é que acontece? Quando se começa a tratar dos agendamentos, a informação do Sr. Presidente da Comissão era que, bom, o processo da Praia da Vitória está muito atrasado e, portanto, nós vamos agora votar o caso da elevação da Ribeira Grande e a Praia da Vitória ficará para outra ocasião. Bom, na altura havia um pequeno fenómeno na Assembleia Legislativa Regional dos Açores, que era os grupos parlamentares realmente tinham um peso muito grande. E no caso do grupo parlamentar do PSD, esse peso era não só traduzido pelos deputados da Ilha Terceira, como também tinham associados um conjunto de deputados de outras ilhas, das Flores, de São Jorge, da Graciosa, e formava-se uma coisa chamada o Grupo da Terceira, que teve uma certa
na altura foi divulgado. E o que acontece depois de muita discussão foi de que ficou em cima da mesa o seguinte dilema. Ou vão as duas vilas a plenário para serem elevadas no mesmo dia, ou não há elevações. Bom, quando esse assunto acaba por ser posto, possivelmente a altas horas da manhã, em cima da mesa, e como o lobby da Ribeira Grande não permitia, e bem, que se atrasasse o processo da Ribeira Grande, só havia uma solução. Era, em 2 dias, praticamente, preparar o processo da Praia da Vitória. E foi assim que foi feito, e é, talvez por isso, se justifica, digamos, algumas imprecisões. No próprio diploma vê-se que o esquema utilizado para a Ribeira Grande é o mesmo para a Praia da Vitória, e inclusivamente há, por exemplo, dados como a distribuição da população ativa por setores, que está lá, mas depois não está preenchido em relação à Praia da Vitória, porque não houve tempo para isso. Enfim, e portanto, esse pequeno pormenor histórico, que pode ser um por maior, e que revela que as coisas às vezes acontecem porque os seus atores permitem e dão a volta um pouco aos caminhos que a história estava a traçar. Não quer dizer que a praia não viesse a ser elevada à cidade, seria. Mas posso-vos garantir que não seria no dia 20 de junho. Isso então aconteceu porque houve um grupo de deputados no seio do PSD que realmente garantiram esse tratamento paralelo entre as duas vilas, e felizmente isso aconteceu. No Diário da Assembleia Regional do dia 5 de junho de 1981, o deputado Fernando Monteiro referiu que há atos políticos que fazem parte da rotina parlamentar, mas existem outros que marcarão a história e a região para sempre. Neste caso, foi um deles. Absolutamente, e fez bem lembrar o deputado Fernando Monteiro, na altura era deputado único do CDS, se bem me lembro, mas era um homem muito ligado à Ribeira Grande. Aliás, posteriormente veio a ser vereador da Câmara Municipal da Ribeira Grande, da cidade da Ribeira Grande. E, portanto, e de resto era um deputado muito ativo e muito participativo, e acho que foi muito feliz com essa intervenção, como em relação a muitas outras, e a muitos outros. Eu gostaria, digamos, nessa sequência, de referir que todo o processo de fundamentação assenta muito nas perspectivas futuras. Não há dúvida que, à época, as duas vilas eram as principais vilas do Sul. Como disse aqui o deputado Francisco Oliveira, toda a fundamentação assenta sempre nas perspectivas que essas duas cidades teriam, no caso da Praia da Vitória, nomeadamente a referência ao chamado Porto Oceânico, que na altura, digamos, era já quase uma certeza, mas que não estava ainda em andamento. É a referência às potencialidades do aeroporto, como foi aqui referido, e ao eixo Porto-Aeroporto. Vejam lá, até o projeto de saneamento básico Ribeirinha-Cabo da Praia, que todos nos lembramos que foi um projeto de grande dimensão, foi considerado no diploma como um elemento fundamentador das perspectivas futuras em relação à nova cidade. E, por outro lado, se formos ver o levantamento que é feito das instituições existentes, e até por comparação com o que temos hoje em dia, não é? É bom verificar, por exemplo, nós tínhamos apenas 2 bancos, é aí referido. A Praia da Vitória tinha apenas duas agências bancárias, 2 bancos, não é? E uma caixa, julgo que se estão a referir talvez à Caixa da Praia da Vitória, que depois veio tornar-se Caixa Açoriana. E, portanto, é comparar esses dados à época, o número de creches também é mínimo comparado com o que temos, enfim, e tudo isso. Portanto, e ademais, uma das características da delimitação da nova cidade, que é a nossa, faz com que costumo chamar que a Praia da Vitória deve ser a cidade mais ecológica da Europa. É a cidade mais verde da Europa. Isto porquê? Porque tem mais jardim, leia-se pastos, do que zona urbana.
Se a gente for ver delimitação, isso é sobretudo zonas agrícolas. Porque o Burgo, propriamente dito, esse está enriquecido e muito enriquecido, mas não teve grande crescimento e ainda não conseguiu chegar a essa, digamos, a essa mancha. Portanto, os limites da Praia da Vitória realmente eram ambiciosos e apontavam para um crescimento que todos acreditamos que está-se fazendo e, sobretudo, irá acontecer no futuro. Pode-se dizer que aqui a Revolução do 25 de Abril e também a nova organização, através da Constituição de 1976, teve influência e acabou por despertar na altura para um poder municipal mais dinâmico que antes tinha-se perdido? Sim, eu acho que certamente é um ponto comum que o 25 de Abril é determinante para já na nossa autonomia e, portanto, sem a democracia não teríamos tido nos Açores o processo autonómico, que é no fundo, enfim, a democracia dos Açores. E com isso o próprio processo autárquico. Eu lembro com muita saudade e muita honra, aliás, na altura, nos pedidos que o Francisco, como deputado na Assembleia da República, fez e no próprio pronunciamento que foi pedido pela Assembleia Regional para dar parecer. Eu tinha a honra de ser o presidente da Assembleia Municipal da Praia da Vitória, à época, e subscrevi com muito gosto o parecer positivo do Conselho da Praia e de todas as três forças políticas lá representadas. E, portanto, esse consenso democrático só é possível exatamente e tem a força da representação que só uma democracia o permite, porque, caso contrário, enfim, era um funcionamento corporativo que não teria essa representatividade. Embora, em abono da verdade, a minha sensibilidade é de que na nossa praia e até no nosso concelho não havia, na altura, um movimento visível e com expressão em prol da elevação à cidade. Essa, honestamente, é a ideia que eu tenho, enfim, que ainda sou relativamente novo e, portanto, temos milhares de praienses que podem testemunhar isso e concordar ou não com isso. Era um pouco, digamos, essa a ideia que tínhamos. Agora, há uma justificação também para um certo alinhamento, se me permitem, que era a questão do sismo. E, portanto, nós estamos aqui a tratar de um processo que acontece um ano então, depois do sismo. E, portanto, toda a ilha, e a Praia da Vitória, no caso concreto, em particular, está empenhada e envolvida, digamos, no processo da reconstrução, que também ele próprio é exemplar. E, por conseguinte, isso talvez também seja uma justificação para não ter havido talvez uma maior atenção das forças vivas. Seja como for, o processo foi pacífico e após a criação da cidade, acho que todos os praienses se orgulham desse facto enfim, anseiam para que isso torne a praia cada vez mais desenvolvida. Sr. Borges de Carvalho, se calhar aqui completando o que o Sr. Alvarino disse, que critérios existiram, essas imprecisões que há pouco se falavam, que histórias existem aqui por volta deste processo? Bom dia, meus cumprimentos a todos. Eu acho muito importante nós voltarmos, por vezes, a cabeça para trás e ver o nosso passado. E quando aqui o Sr. Presidente da Câmara me telefonou e disse que quem ia participar, eu pensei, de facto, isto é um olhar para trás. E acho isto importante porque situa-nos no tempo e faz com que nós recordemos não só aqui o problema da elevação da cidade, da Praia da Vitória, a cidade, e que faz lembrar
da importância das instituições democráticas. E na altura em que a Praia da Vitória é elevada à cidade, e que aqui o Tom Alvarinho e o Francisco já explicaram, nós não podemos deixar de situar no tempo. E no tempo isso dá-se na segunda legislatura na região autónoma dos Açores, que é do ano de 80 a 84, em que a composição da Assembleia Regional era diferente, até foi talvez o ano de maior diferença, em que, desde logo, aqui na Ilha Terceira havia apenas 8 deputados, na altura foram 5 PSD e 3 do PS, e em que havia a representação do CDS, que era, como disse o Dr. Alvarinho, o Dr. Monteiro, que era um homem mais, embora sendo de Santa Maria, mas era mais da Ribeira Grande. Então, o que é que acontece? Houve sempre a tentação, e há sempre a tentação, de quem está no poder ligar só aos executivos. Portanto, quem aparece mais é o executivo, é aquele que no dia-a-dia, nos órgãos de comunicação social e isso tudo, mas esqueceram-se e esse esquecimento, ou uma tentação que existe sempre por parte dos executivos de se sobreporem aos parlamentos, isso já começou há muitos anos, não é agora. Agora, evidentemente, que está no topo de gama. Mas nessa altura, isso não acontecia, porque o Parlamento Regional não permitia que, de facto, o Executivo se superpusesse ao Parlamento. Não interessa saber das composições das pessoas, porque cada um tinha lá as suas posições, mas nessa altura, de facto, a componente técnica no que diz respeito à área jurídica tinha algum relevo, porque havia diversas pessoas com muita experiência na área, não era o meu caso, porque eu nessa altura ainda era um rapaz novo, hoje sou velho, e que isso era extremamente importante. E, portanto, não há dúvidas que houve uma iniciativa por parte do Partido Socialista na Assembleia da República, que foi subscrita por Francisco e pelo Dr. Jaime Gama, a quem mando os meus cumprimentos, foi pessoa com quem tive muito prazer em trabalhar, ele, quando foi ministro, logo tempo depois, ministro da Administração Interna, e eu ocupei aqui alguma situação em que obrigou a trabalhar com ele, e é das pessoas que eu mais estimo a nível político, e, portanto, havia, parecendo que não, havia talvez um intercâmbio em interpartidário muito mais do que existe hoje. E porquê? Porque, primeiro, havia um idealismo muito maior. Depois, toda a gente, embora com grandes diversidades, mas havia uma grande ambição de corresponder às necessidades populares. Claro que sempre houve uma tentação, que isso é natural, de apresentar-se iniciativas para ser o primeiro, para ser o segundo, ou etc. É evidente que a proposta apresentada na Assembleia da República teve a sua importância em despertar para o assunto. Mas a Assembleia da República, propriamente dita, se fosse em termos legais, propriamente não estava a usurpar das suas funções, porque isso já pertencia, era poder da região autónoma dos Açores. E havia um outro problema que
foi referido aqui, e bem, porque não se percebe porque é que levou algum tempo. Leva algum tempo porquê? Desde logo, a primeira proposta apresentada em 1979 pelos deputados do Partido Socialista na Assembleia da República não chegou a ser aprovada porque a Assembleia da República foi dissolvida. E, portanto, todas essas propostas caíram. De facto, depois é renovada a proposta, mas quando é renovada a proposta já estamos em 80. E nessa altura também me parece que a nível da Assembleia da República perceberam perfeitamente que quem devia assumir e devia legislar sobre essa matéria era a Assembleia Regional dos Açores. Por outro lado, esqueceram-se, isso é natural, que é necessário, havia e existe critérios para que fosse, aos quais tinha que se obedecer para uma vila ascender, ser elevada a cidade. Ora, esses critérios que existiam a nível nacional, obviamente não se adequavam à região autónoma dos Açores, porque, e isso é óbvio, por alguma razão foi institucionalizada a autonomia regional. E então, antes de se avançar com a proposta para a elevação da Ribeira Grande e da Praia da Vitória, teve que se fazer um diploma, que é um diploma que, por acaso, é aprovado, e é uma coisa muito interessante, porque é o Decreto Regional número 681-A, que é aprovado na Assembleia Regional em 5 de maio de 1981, é publicado no dia 14 de maio de 1981, e em que, de facto, se estabelece quais são os critérios ou os requisitos que são necessários para que uma vila seja elevada à cidade. Então aí é que, de facto, entre os diversos critérios, que são diferentes do que acontece a nível nacional, daí que, independentemente da competência orgânica da Assembleia da República, havia o problema dos critérios para os requisitos para a elevação, e nós fizemos aqui um diploma num espaço de tempo muito curto, sendo certo que já foi referido aqui que estávamos no pós-sismo, em que toda a gente estava preocupada com a recuperação. Eu lembro perfeitamente, a matriz da Praia da Vitória ainda estava, nem tinha começado, estava longe de começar a sua recuperação, e em que aparecem os diversos requisitos, que são, desde logo, ter os 7 mil habitantes, 60% da população ativa afeta aos setores secundário e terciário, ter um desenvolvimento económico ou social adequado, instalações socioculturais de relevo, bem como de ensino e de saúde, e serem servidas por adequadas vias de comunicação, serem dotadas de indispensável saneamento básico e serem dotadas de instituições de interesse coletivo. É evidente que aqui o Dr. Alvarinho fez uma referência, isto é aprovado, e só depois disto, obviamente, é que se pode passar à elevação. É evidente que o processo da Ribeira Grande estava muito mais adiantado que o da Praia da Vitória, porque isto não há que esconder as coisas, porque como politicamente lá as coisas estavam mais avançadas, eram promessas de quem se candidatava para governar. Por outro lado, inclusivamente, houve um inquérito de rua na Ribeira Grande pela televisão denominada dos Açores,
para saber se as pessoas queriam ou não queriam. Claro que nas enquetes de rua já se sabe que toda a gente diz que sim, sem saber o que é que está a dizer, que a maior parte, não menosprezando, obviamente, o nível cultural das pessoas, mas qualquer pessoa, toda a gente, o sargento quer ser sempre promovido a capitão, desde o momento que lhe permitam que ele seja promovido. Não é? É evidente que na Praia da Vitória não houve inquéritos de rua, não é? Até porque na altura a televisão, e obviamente hoje certamente haveria, porque felizmente temos aqui até a delegação na Praia da Vitória. Talvez pelo facto de sermos cidade e pelo trabalho que foi feito posteriormente. E então só vejam que esses critérios são aprovados em maio e em junho nós temos já uma proposta aprovada na Assembleia Regional. Ora, há aqui uma questão que aí talvez não discordando, mas completando, quando a Praia da Vitória é elevada à cidade, nós tivemos muito em conta o passado e o histórico da Praia da Vitória, que evidentemente que há muita gente que procura escamotear. Embora, como sabem, a praia é elevada à vila em 1480, mas ela, e isto eu considero muito importante, porque o título que é dado depois à Praia da Vitória de muito notável, vem na sequência das tropas liberais aqui na Praia da Vitória, de facto, derrotarem os miguelistas, em que, de facto, a realidade era esta, eram muito poucos os que estavam na Praia da Vitória e eles eram era à volta de 4.000 pessoas. E, portanto, isto fez com que, por exemplo, e acho que vale a pena recordar aqui, que e como sabem, esta questão foi no dia 11 de agosto de 1829 e até hoje é o feriado regional municipal, o que acho muito bem. E este título depois é dado por Dona Maria II, salvo erro, no ano de 1832, portanto passado há algum tempo, sobre esta data. Mas estes fatores históricos fez com que, por exemplo, e eu acho que vale a pena lembrar isso, que um historiador notável, o Alexandre Herculano, apelidou a Terceira de Rochedo de Salvação da Pátria, Rochedo de Salvação, que é uma coisa que as pessoas hoje, infelizmente, acho que esquecem bastante, mas que a Terceira foi, de facto, um rochedo de salvação nacional. E esse rochedo de salvação nacional não foi só nesta época. Também quando foi na época revolucionária em Portugal, antes do 11 de novembro, que restituiu de facto e permitiu que houvesse uma democracia representativa, também os grandes políticos nacionais, desde o Dr. Tomás Soares, o Dr. Sá Carneiro, que tinham, no fundo, o poder nessa altura, também as duas hipóteses que pensaram de se desse para o torto o 11 de novembro, uns era ir para o Porto, mas o que tinha mais seguro era, de novo, vir para este rochedo da Ilha Terceira. E, portanto, é uma coisa que a mim me custa um bocado esquecer este dado importante histórico. E a Praia da Vitória, também quando se pensa na Terceira, pensa-se sempre em Angra, em termos culturais, em termos históricos, etc., quando a Praia da Vitória tem uma importância muito grande. E isto é uma parte que fez fundamento
do diploma, um dos fundamentos do diploma que nós pusemos de pé na inovação da Praia da Vitória. Além disso, também fizemos sempre referência, porque na altura já havia aqui o aeroporto, o Arão das Lajes, em que, e como todos sabem, primeiro vieram os ingleses, depois vieram os americanos, mas isto também foi um dado importante quanto ao peso e às razões que levavam, os fundamentos que levavam à inovação à vila. Porque aqui a parte que penso que o Talvarinho talvez por lapso, ou o meu lapso mas estarei disponível para correção, é que a freguesia de Santa Cruz era das freguesias mais populosas dos Açores. Freguesia, estou a falar só em freguesia de Santa Cruz. Freguesia de Santa Cruz, é a maior fora de São Miguel. Na altura já tinha à volta de 10.000 habitantes. E quando se vai para a delimitação, evidentemente que não se incluía as lajes. E não estão incluídas as lajes. Nem está incluída a população das lajes. Está no parecer da Comissão. Está no parecer que diz que as lajes tinham 4.280 pessoas e essas 4.000 faziam com que a cidade da Praia da Vitória passasse a ter 16.000 e tal, que ultrapassava mais de metade do requisito que constava da lei. Mas, mesmo sem isso, evidentemente que isso foi, penso eu, um lapso da Comissão, porque esse requisito estava mais que preenchido. Então, a nossa preocupação, quando se faz a delimitação, nós não incluímos nada das lajes. Nada, absolutamente nada. Nem mesmo da freguesia das Fontinhas, praticamente não, porque, como sabem, vai até a Canada do Joaquim Alves e depois volta para a Casa da Ribeira. A única coisa, de facto, que é importante, e eu acho que é muito, muito significativo, e sobretudo hoje que nós devemos ter em conta, porque a Praia da Vitória, tivemos sempre um problema, porque a Praia da Vitória tem a maior praia dos Açores. E então, mas a Praia da Vitória foi sempre uma cidade, ou uma vila, ou o que se queira chamar, muito voltada para a terra. Também os tempos eram outros. E então, um dos objetivos que nós tínhamos era voltar a cidade para o mar. E é isso que faz com que nós façamos uma delimitação da Praia da Vitória, que vai do Facho, que dá esta volta para a Casa da Ribeira e entra no Cabo da Praia, porque é isso. E, aliás, ainda hoje, a Riviera, essas coisas todas, e a Praia dos Sargentos sempre existiu, agora felizmente está a ser recuperada, e sei que mais investimentos se preparam nesse sentido, e também já estava programado e em vista o Porto da Praia da Vitória, e, portanto, nós não precisávamos incluir o aeroporto, isto é uma outra coisa diferente, para a cidade da Praia da Vitória. E a razão de ser, de entrar as únicas freguesias, contrariamente, também alguns dizem que se introduziu 3 freguesias, não. A única freguesia, as freguesias são a Santa Cruz e o Cabo da Praia. E o Cabo da Praia, a razão é precisamente que vai até São Vicente, que era no sentido de abranger o investimento que estava programado para o Porto da Praia da Vitória, que de facto foi um investimento muito importante, muito significativo, mas sobretudo para voltar a praia como que abraçar o mar. Ora, hoje está provado, felizmente, e neste tempo já havia pessoas que pensavam nisso, que o grande valor que
Portugal tem, por isso também nunca quis abandonou os Açores em termos de investimentos e isso tudo, mas deixar de querer que os Açores lhes pertencessem, teria que ser os Açores, porque a grande riqueza que Portugal tem hoje é o mar, e o mar, Portugal sem os Açores é muito pequenino. E o mar é que dá a dimensão que, de facto, tem e, sobretudo, lhe dá a importância que vai vir a ter, embora ainda não despertaram bem para isso. E espero que os órgãos próprios da região autónoma dos Açores e, sobretudo, o Parlamento Regional, que acorde, que acho que tem estado muito adormecido, independentemente da pandemia, penso que há muitos anos que anda adormecido, que se desperte para esta importância. E não só para esta, como também para a importância do Porto da Praia da Vitória e para aqui a base das Lajes. Porque cada vez que os dias vão passando, pois embora de facto a praia sofreu muito com estas alterações que existiu quanto à base das Lajes, nomeadamente em número de americanos, mas em termos de estratégicos, as pessoas cada vez estão a ficar mais despertas para a importância da estratégia. Quem deixou de dar a importância à estratégia foram os governantes portugueses. E talvez com também alguma negligência da parte dos governantes regionais. Porque a Praia da Vitória, os Açores, sem a Praia da Vitória, são muito mais pequenos, são muito menos importantes. E é isso que nós, praenses, devemos também relevar no sentido daquilo que os Açores, o valor que têm, não é apenas pelo facto de uma cidade ou uma ilha dar mais receitas, mas essas receitas não dão para as necessidades que eles têm. E, por outro lado, a terceira, e o caso concreto da Praia da Vitória, muito mais, foi sempre um local onde as desigualdades sociais foram sempre inferiores, embora continuam a existir e há uma grande luta, e será uma luta eterna. E, portanto, aí é que está a questão. A intervir. Apesar da elevação à cidade, há quem diga, e ouve-se muitos antigos dizerem, e também vai de encontro ao que estava a dizer, que apesar desta elevação, que a praia ainda continua a sentir-se pequena e essas tais desigualdades em relação à Angra do Heroísmo. Mas, tendo em conta o que está a dizer, acho que neste caso é motivo de orgulho para a praia ser cidade e cada vez mais tem que se afirmar como tal. Isso não tenho dúvida nenhuma, porque, aliás, a gente tem que ter em conta uma coisa, que também isso é típico um pouco dos cearenses, que é, nós damos pouco valor àquilo que temos. Eu costumo dizer que é importante nós sairmos aqui da nossa terra para podermos dar valor à nossa terra. Eu verifiquei e acompanhei com muito gosto agora um programa que a televisão a nível regional fez de dois jovens, porque são muito mais novos, um de São Miguel e um daqui deve ser os Mal Amanhados. Não sei se é um programa que vale a pena ver. Foram 10, foram as 9 ilhas e depois mais um, mas é uma coisa extraordinária onde eles mostram as belezas dos Açores, de todas as ilhas e, de facto, se tirassem a lição daquilo tudo e se em vez de gastarem dinheiro, por exemplo, em pintar um bocadinho da Ryanair, de um avião da Ryanair, para estar a fazer publicidade e gastarem 1 milhão de euros, porque é que não passam aquele programa feito por dois da Casa dos 40, dois açorianos, um programa extraordinário,
que tiveram aqui na praia, tiveram em Angra, tiveram em todas as ilhas e que passassem por toda a comunicação social que atingisse tudo. Porque quem vir aquilo diz que vale a pena vir descobrir os Açores. Não vale a pena estar a gastar dinheiro, às vezes, com coisas perfeitamente inúteis. Porque estar a dar dinheiro a empresas de aviação que, inclusivamente, agora põem em causa a vinda aos Açores, é de facto. É um dos critérios que me parece que também deve ser falado e que deveria fazer repensar muitas das coisas que se fazem e, sobretudo, é uma das coisas que é muito importante. Nós é que devemos saber dar valor àquilo que nós temos e àquilo que nós somos. E nem sempre, com devido respeito, a começar por mim, não damos o valor e não nos apercebemos do valor que nós temos. E estamos sempre à espera que os outros venham nos dar valor. E nós temos, isso também é uma coisa tradicional, que nós damos sempre valor aos que vêm de fora. Não é? Eu costumo dizer, então de brincadeira, embora não perceba nada da tauromaquia, nem o quinto touro, eu costumo ser utilizador, que até os touros de Lisboa são melhores que os touros da Terceira. Muito bem, antes do nosso tempo terminar, se calhar voltava aqui ao Sr. Francisco. Se hoje fosse feita outra vez a elevação da Praia da Vitória à cidade, nos tempos de hoje, como seria, passados 39 anos? Bom, nos tempos de hoje, com autonomia, a funcionar como funciona, com os estatutos aprovados como foram na altura, obviamente teria que ser pensado desde o início aqui nos Açores, e a própria Assembleia Legislativa Regional se encarregaria de avançar com uma proposta nesse sentido, porque é notório, e já aqui foi dito, muitas vezes, ou neste caso concreto da Praia da Vitória e da Ribeira Grande, foi mais na projeção de futuro do que propriamente por todas as condições que tinha e que levasse, de facto, a ser aprovado o diploma que as considerou cidades. Embora na Assembleia da República, é evidente, todo este processo avançou antes do Estatuto Autonómico dos Açores ser aprovado, porque foi depois de ele ser aprovado que a Assembleia teve poder de o chamar a si. Portanto, ele saiu da Assembleia da República e ficou a fazer parte da Assembleia Legislativa Regional com este percurso que os então deputados regionais acabaram de narrar. Muito bem, infelizmente, acho eu, foi por unanimidade o voto, o que significa que toda a gente estaria de acordo, e já no meu tempo, na simples iniciativa de avançar, disse no início e repito, foi aproveitando uma onda nacional que houve na altura de muitas cidades serem elevadas, aliás, muitas vilas a cidades, e nós ponderámos isso. Eu de lá marquei uma reunião com dirigentes do partido a que eu pertencia, vim um dia mais cedo de Lisboa, nessa semana, para termos essa reunião numa sexta-feira à noite, e depois, nesse fim de semana, contatei várias pessoas na Praia da Vitória, muitos deles já faleceram, mas não tive um desses que contatei que dissesse que não. Mas também muitos colocavam a tónica na projeção do futuro, no estímulo que poderia ser para lançar definitivamente a Praia da Vitória no caminho do sucesso e ser um apelativo, ser uma forma de chamar gente àquilo que a praia tem. E que sempre teve, mas, aliás, só sempre teve, desde que foi construído o Porto da Praia da Vitória, que nessa altura, obviamente, se projetava, que é uma coisa muito falada e que se sabia que se ia concretizar, e o Aeroporto das Lajes, quer dizer, há poucas cidades que tenham este conteúdo, que tenham esta hipótese, e, portanto, isso pressupõe
que a população a aproveite e que traga desenvolvimento, tanto cultural como económico, que é o que de facto importa. Para terminar aqui com o Sr. Alvarino, pegando exatamente nisso que na altura em cima da mesa estavam melhoramentos no aeroporto, estava também a construção do Porto Oceânico, falava-se da precariedade dos serviços de justiça e finanças. Agora, depois da elevação à cidade, acho que os Açores ficaram mais ricos, o tempo evoluiu. Como é que vê aqui esta viragem, 39 anos depois, tudo melhorou e, de facto, a elevação à cidade só vai favorecer aqui a Praia da Vitória? Exatamente, como foi dito aqui pelos ilustres colegas e agora acaba de referir, ao longo desses anos, o investimento que foi feito em infraestruturas, a concretização de algumas, estiveram na base, inclusive, da motivação para a elevação. E muitas outras que foram surgindo, algumas delas carências de décadas e que já ao longo dos anos, na área do ensino também, a nova escola secundária e por aí fora, esse investimento público, evidentemente, que por si só também foi garantia de que outros investimentos privados pudessem vir a acontecer aqui no nosso território. Há um aspecto, se me permite, que é entre esse dilema das infraestruturas e do investimento público e privado. Nós sabemos que grande parte do emprego gerado nos Açores e grande parte da animação socioeconómica dos centros urbanos dos Açores tem como elemento comum a existência de departamentos públicos oficiais. Aliás, o Estatuto reservou para as 3 velhas cidades, ex-capitais de distrito, Ponta Delgada, Angra e Horta, esse papel de serem sede da presidência do governo e das secretarias regionais. Eu não quero defender a excelência do emprego público. Agora, o facto é que, nos Açores, o peso do emprego público é o que é. E, se calhar, não pode variar muito da realidade que temos. Sob esse ponto de vista, há um privilégio que a própria lei, digamos, garante. Há aqui um monopólio por parte das 3 velhas cidades que impede que, digamos, os novos centros, neste caso as 2 novas cidades, possam também partilhar e beneficiar, digamos, dessa realidade que é a existência de um forte peso do emprego público no conjunto do emprego regional. E, nomeadamente, do emprego público qualificado, a nível de técnicos. Quer dizer, basta ver a folha salarial, por exemplo, de uma secretaria regional, numa das cidades velhas, para se imaginar o papel de dinamização que isso tem nos setores económicos, enfim, e nos restantes serviços. Portanto, eu pessoalmente, há muitos anos, bati-me pelo fim dessa exclusividade. E ao nível de algumas revisões do Estatuto Político Administrativo, defendi que esse privilégio fosse extensível, no caso, às 5 cidades açorianas. Evidentemente, respeitando o peso e a dimensão de cada um, não é? Mas é possível respeitar isso e contemplar também as outras 2 cidades com algum papel ao nível dessas funções. Até porque, quero terminar, mas até porque nós sabemos, o estatuto urbano é dado a uma comunidade pelas funções que ela exerce. E, portanto, a Praia da Vitória, tal como a Ribeira Grande, mas falando da praia, o que interessa, aspira naturalmente ao exercício de funções características de um centro urbano com estatuto elevado. Ora, em alguns domínios, nós temos assistido, por forças alheias aos praienses, alguns esvaziamentos. Por exemplo, o que se passa na área da saúde é uma coisa um bocadinho impensável. Há 30 anos ninguém pensava que, ao construir-se, por exemplo, um centro de saúde novo,
depois a política de saúde levasse ao esvaziamento desse centro de saúde e distribuí-lo, digamos, pelas casas de povo das diferentes freguesias, com todo o respeito e todo o merecimento que elas possam querer. Agora, assim não se valoriza as funções típicas de um centro urbano por excelência. Portanto, é preciso também que os centros de decisão exteriores à praia não colaborem com a praia e tenham um papel de reforço das funções que devem ser exercidas pela cidade e não propriamente esvaziá-las, por um lado. E por outro, sempre que a cidade, porventura, passa a exercer uma função nova, não haja a tentação de também querer, digamos, dividir essa função com com a cidade velha. Vou dar um pequeno exemplo. Ao nível do Centro de Inspeção de Veículos. Uma coisa de pormenor, mas gosto de fundamentar. Portanto, o investimento inicial foi feito na Praia da Vitória e era a partir da praia que era exercida a função de fiscalização de veículos na Ilha Terceira. Pois enquanto algumas cabeças, digamos, da Cidade Velha ou da Praça Velha, não faço ideia, digamos, não criaram um segundo centro de inspeções no mato, não descansaram. Quando qualquer cidadão da ilha, de qualquer freguesia do Oeste, por exemplo, para vir uma vez de 2 em 2 anos à Praia da Vitória, até era saudável, era uma maneira também de alargar as vistas, não é? E assim, porque se for para vir uma tourada as pessoas vêm, antigamente para IOBX as pessoas vinham, portanto, eu nunca percebi por que razão é que não se podia vir de 2 em 2 anos inspecionar o carro à Praia da Vitória, quando se podia vir à praia para IOBX ou vir à praia para vir à tourada no Areal. Portanto, eu diria, para concluir, também deixem a praia crescer, deixem a praia trabalhar e ajudem a praia. É começar no Governo Regional e a acabar nos centros de decisão da Ilha Terceira, porque a praia, ao longo dos anos, aliás, o Dr. Borges Carvalho e este deputado referiu aqui, é que também as nossas funções históricas muitas vezes não foram acarinhadas e compreendidas pelo resto da ilha também. Eu tenho a experiência, apesar de ser muito mais novo aqui que os meus companheiros, tenho a experiência que, por exemplo, quando foi o Porto da Praia, ainda antes da autonomia, as forças retrógradas, as forças que eram exercidas na época pela Junta Autónoma dos Portos, em que durante anos preferiram que a Terceira não tivesse porto, a ele ser feito na Praia da Vitória. Uma vez que o porto não podia ser feito no Porto das Pipas, então, segundo aquelas cabeças, o melhor era não haver porto. E Lisboa, a partir de na altura, estava convencida de que a solução era a Praia da Vitória e a força existente no distrito, na época, não empatava, não permitia. Felizmente que agora isso acabou, temos a autonomia regional, mas eu acho que o espírito ainda anda por aí, não é? Ainda anda dentro de muitas cabeças, quer a nível da ilha, quer a nível regional. Portanto, um apelo nesse dia festivo, se me permitem, como praense, é que, de facto, as pessoas não tenham medo de que a cidade nova possa exercer funções novas e funções diferentes. Tenham também essa solidariedade para com a praia. Muito bem, muito obrigada pela vossa presença, sim. Eu gostava porque, e desculpe, mas fez uma referência no início que a Praia da Vitória, quando foi elevada à categoria de cidade, passou a ter Vila da Praia da Vitória. Exato, sim. Isso é evidente que corresponde, hoje já não corresponde à verdade, porque em 1983 a Assembleia Regional fez um decreto legislativo regional, que é o decreto legislativo regional número 2983A,
publicado no Diário da República de 26 de agosto de 1983, apenas com um parágrafo único, e foi aprovado no dia 16 de junho de 83, em que diz que a cidade criada pelo Decreto Legislativo Regional número 781-A de 20 de junho tem o nome de Praia da Vitória. O problema que se passa, e eu gostaria de referir isso, é que nem sempre as pessoas respeitam as leis. E há a tentação, às vezes, dos que mais deviam respeitar as leis não o fazerem. E eu digo isto porque se os senhores todos hoje forem à vossa carta de condução, diz Vila da Praia da Vitória. Não diz, nem diz Cidade da Praia da Vitória, nem Cidade da Vila da Praia da Vitória. Mas desde 1983, de facto, não foi propriamente um lapso. Porque o que se diz é que se levava a vila, a cidade da Praia da Vitória. Mas como houve uma interpretação no sentido de ser cidade da Vila da Praia da Vitória, passado 2 anos, como verificámos isso, corrigimos pelo mesmo diploma, por diploma legal e da Assembleia Regional, a dizer a Vila da Praia da Vitória passa a chamar-se Cidade da Praia da Vitória. Só que isso é um diploma legal que tem sido sempre esquecido pelos órgãos de soberania e, por vezes, pelos próprios órgãos regionais. Se é intencional, se não é intencional, entendo que não é intencional. É mais por ignorância, por incúria, por negligência. Mas a Praia da Vitória é Cidade da Praia da Vitória. A Vila da Praia da Vitória deixou de existir em 1981. É pena que não haja alguém, e é por isso que eu faço esse alerta, porque isto existe não só hoje, só aparece nas cartas de condução, e todos podem ver. Eu tenho aqui a minha, se quiserem mostrar, se quiserem eu trouxe, mas também nos próprios bilhetes de identidade continuam, e aqueles que ainda o têm, talvez o Francisco, e também tive um, enquanto não passei a cartão de cidadão. E porquê é que já não existe no cartão de cidadão? Porque eles retiraram 2 coisas do cartão de cidadão, contra, por exemplo, a minha opinião pessoal, que é o estado das pessoas e a naturalidade das pessoas. Constava do bilhete de identidade, mas constava mesmo em 1986 a minha naturalidade, Santa Cruz, Vila da Praia da Vitória. E já tínhamos passado mais de 15 anos. O que é que isto quer dizer? Ainda há muita gente que ascende ao poder, sobretudo a nível nacional, que nem sabem quantas ilhas os Açores têm. Nem sabem. Isto hoje pode parecer um pouco ridículo, e não sei se sai um pouco fora do contexto, mas isto é por causa do desconhecimento do valor e da transformação que se fez nos Açores, e no caso concreto da Praia da Vitória, porque não foi há muito tempo que houve até por acaso foi da minha área da justiça, um senhor juiz que, como sabem, que eles não sabem, passou a saber, a cidade da Horta é a cidade talvez mais cara dos Açores, e ele, evidentemente, quando ia para a Horta, as ajudas de custo que lhe era concedida não suportava as despesas. E ele fez uma exposição para o Ministério da Justiça, e a resposta do seu diretor-geral foi: vá de manhã e venha à tarde. Assim como houve, não foi há muitos anos, um funcionário que foi colocado
na Graciosa a nível judicial e que a resposta, eu disse, bom, cheguei à Eira de Serra, agora como é que vou para a Graciosa? E a resposta vai pela via normal. E, portanto, nós temos, claro que nós podemos dizer, bom, isso é ignorância da parte, bom, isto de facto é, e também há muita gente que ocupa às vezes cargos que pessoalmente entendo que se houvesse os psicotécnicos, testes e outras coisas em gente, talvez não ocupasse, se houvesse para deputados, para essas coisas todas, não sei se seria necessário, se chegariam lá, mas o que interessa no nosso caso concreto é nós exercermos alguma pedagogia para as pessoas conhecerem-nos. Porque pode parecer um dado muito pequeno, mas eu acho que é inimaginável na época de hoje, ainda a nível do Ministério da Justiça, que tem a ver com, e a nível dos transportes, como é que não se sabe que a Praia da Vitória é, desde 81, uma cidade. E continua-se a dizer que a vida da Praia da Vitória. Se vocês forem aos serviços do Registro Civil, tem sempre isto lá. Claro que a culpa não é do senhor funcionário. Portanto, isto só dei este exemplo porque a importância que teve isto, para mim, a maior foi voltar a cidade para a praia, para o mar. E o grande investimento que nunca foi devidamente aproveitado, nem está sendo devidamente aproveitado, é o Porto da Praia da Vitória e que nós, acho que todos os praenses, devem se unir para que, de facto, o Porto da Praia da Vitória seja aproveitado. Para o efeito é necessário que haja uma alteração profunda na política de transportes. E é isso que acho que o desafio que se coloca cada vez mais hoje a todos os praenses, mas a todos. Claro que os que estão na linha da frente são os que são nossos dirigentes. Mas aí todos devemos unir aos nossos dirigentes no sentido, de facto, de dar a verdade. E agora não é a dimensão necessária ao Porto da Praia da Vitória. Trata-se da utilização do Porto, daquela infraestrutura, assim como a devida utilização da infraestrutura aeroporto. E aí isso vai fazer com que, de facto, a praia se transforme. Com as ajudas que o Dr. Alvarindo aqui diz, a dimensão a nível burocrático e outras coisas no género, mas essas é que são as grandes vertentes que me parece que são essenciais e que, sem dúvida, que o facto da elevação à cidade, se for levado a tirar as devidas consequências, vão alterar profundamente a situação na Praia da Vitória. O que eu espero que sim, se não for para o meu tempo, que seja para os meus filhos. Muito obrigado. Muito obrigada pela partilha. Acho que todos ficamos a aprender mais sobre o 20 de junho de 1981. Muito obrigada por estarem aqui presentes e até uma próxima. Obrigado. Quanto a mim, então, despeço-me por agora, mas continuo a acompanhar-nos neste dia especial para a Praia da Vitória, porque teremos certamente mais novidades. Até à próxima.